Bom dia a todos. Eu vim aqui falar um pouco sobre por que é importante fazer a gestão de sustentabilidade ESG, bem rapidamente, porque são 10 minutos, então vamos lá. Bom, como que é o mundo que nós vivemos atualmente, né? Então, a gente, no dia a dia, vivencia diversos desastres naturais, né? Como vocês todos devem presenciar, como é o caso, por exemplo, que aconteceu no Rio Grande do Sul, e isso não é exclusivo para o Brasil. A gente vê esses desastres ao longo do mundo, né, o que causa diversos danos, tanto sociais, materiais, como econômicos. Além disso, a gente... e aqui a gente tem essa pesquisa que mostra, foi feita do ano 2023, 2024, quais são os riscos mais severos na percepção das pessoas. E a gente observa que, nos próximos 2 anos, 2 dos 10 riscos mais severos são relacionados ao meio ambiente. E, quando a gente passa para 10 anos, se a gente olha aqui, 5 dos 10 principais riscos, né, que as pessoas consideram como mais severos são relacionados ao meio ambiente. E a gente tem essa questão, né, muito séria do aquecimento global. Então, hoje, a gente já está aqui mais de 1 grau acima do que era na época pré-industrial, né? E esse gráfico mostra que, se a gente não reduzir as emissões de gases até 2050, esse aumento de temperatura pode passar de 4 graus. Então, se a gente já vivencia hoje muitos desastres naturais, como pode acontecer passar de 4 graus, né? Então, isso é uma questão muito grave. Da parte social, a gente vivencia, né, a gente tem hoje uma desigualdade social muito grande, como a gente pode ver nesse gráfico de cima, então, no qual, no Brasil, né, os 10% mais ricos detêm mais de quase 60% da riqueza, quanto os 50% mais pobres detêm 10% da riqueza. E essa diferença social tem aumentado, então, a gente olha aqui nessa reportagem do de baixo, que nos últimos 15 anos essa desigualdade aumentou quase 17%, e num ranking de 56 países, o Brasil ocupa a 3ª posição de mais desigual, ficando atrás apenas da Rússia e da África do Sul. E, quando a gente olha aqui para um ranking no qual 100 mostra a maior desigualdade, o Brasil hoje ocupa a posição número 81 de 100, sendo que 100 a maior desigualdade. E a gente olha, né, aqui nesse gráfico de baixo, que, em termos de segurança alimentar, apenas 40% da população brasileira tem segurança, total segurança, né, no qual ela fica tranquila, sabendo que vai ter comida nos próximos dias. 60% tem algum tipo de insegurança alimentar hoje, né? Quando a gente olha esse cenário atual, né, no Brasil, vem essa questão, né? Qual é o meu papel como empresa vivenciando esse cenário e também como pessoa física? A gente sabe que a gente não pode continuar fazendo tudo do jeito que a gente sempre fez, porque a gente está vivenciando todas essas situações. Então, o que eu, como empresa e como pessoa física, posso fazer para mudar esse cenário? Porque alguma coisa precisa de ser feito, né? Além dessas questões, né, a gente também tem uma pressão regulatória muito grande. Aqui eu trouxe alguns poucos exemplos para vocês, como, por exemplo, a resolução da CVM, né, a resolução 193, que fala que as empresas vão precisar de submeter, as empresas de capital aberto, né, relatório com informações relacionadas à sustentabilidade, principalmente em relação aos riscos e oportunidades, que vão precisar de ser feitos, esse relatório vai precisar de ser feito com base no ISSB, né? E hoje, em 2024, ainda a emissão desse relatório é de caráter voluntário. No entanto, a partir de janeiro de 2026, para as empresas de capital aberto, vai precisar de ser obrigatório o envio, a submissão desse relatório, né? Outra regulação importante, no caso da União Europeia, né, do ano passado, que fala desse mecanismo de ajuste de carbono na fronteira, né? O que é isso, né? Os importadores vão precisar disso. Hoje, vamos submeter informações, né, em relação à produção,
quanto carbono é emitido na importação, relacionado aos produtos importados, né? E os setores mais impactados são ferro, aço, alumínio, químico, cimento, fertilizantes e eletricidade. Hoje, né, em 2024, ainda está nessa fase transitória, no qual os importadores precisam de submeter um relatório às autoridades, mas, a partir de 2026, os importadores vão ter que comprar certificados que falam dessa emissão de carbono, né, que vai representar o montante de emissão de gases de efeito estufa em carbono equivalente. Então, isso vai passar a ser uma obrigação, né, a partir de 2026. Por que isso, né? Para impedir que os países da União Europeia comecem a importar de produtos que tenham menor regulação. Então, mesmo que você importe de um país que a regulação é mais frouxa, você vai ter que fazer esse ajuste de carbono. Por que eles têm essa preocupação? Porque o mundo que a gente vive é um só. Então, não importa se a emissão é muito grande em determinado país, porque o mundo é um só. Então, vai ter um impacto ambiental do mesmo jeito, né? Então, eles fizeram esse ajuste. E outra regulação importante é essa diretiva da devida diligência. O que é isso, né? Estabelece que empresas com mais de 1.000 funcionários e faturamento maior de 450 milhões de euros, que fazem negócio com a União Europeia, devem promover um comportamento corporativo sustentável e responsável e ancorar os direitos humanos e considerações ambientais de suas ações, inclusive em toda a cadeia de valor, o que inclui a venda, distribuição, transporte e gerenciamento de resíduos de produtos. Essas regras, né, vão ser aplicadas escalonadas, então começa em 2027 com essas empresas com maior número de funcionários e maior faturamento, e depois vai, 2028 altera para acima de 3.000 funcionários, e a partir de 2029 para todas essas empresas. Então, qualquer empresa acima de 1.000 funcionários que tenha faturamento maior de 450 milhões de euros vai ter que ter essa devida diligência na cadeia de valor como um todo. O que isso mostra, né? Que a pressão de mercado está aumentando. Então, as empresas vão ser pressionadas. Por quê? Porque não importa se é uma empresa menor, mas se ela fornece para uma empresa maior, essa empresa vai ter que fazer a diligência na cadeia como um todo. Isso causa, né, um impacto, principalmente para as pequenas e médias empresas. Por quê? Se elas não têm esse controle interno muito bem feito, elas vão ser exigidas das empresas das quais elas são fornecedoras. E é mais difícil para as empresas pequenas e médias, por quê? Porque, muitas vezes, né, a complexidade e os custos, ela tem uma restrição orçamentária maior, não tem pessoas, muitas vezes, especializadas no tema, e, para elas, né, também, muitas vezes, elas não têm esse conhecimento dentro de casa. Então, elas vão ter que se adequar para poder atender às exigências dos seus grandes clientes, porque a cadeia de valor inteira vai ser impactada. E hoje, né, a gente tem a tecnologia a nosso favor. Então, o que nós fizemos como Fundepag, né? Nós utilizamos uma tecnologia, a gente fez uma parceria com uma empresa de software e nós desenvolvemos uma plataforma digital para fazer a gestão de sustentabilidade ESG. Como que é essa plataforma, né? Ela tem 3 pilares principais. Então, tem um que é o diagnóstico, no qual a empresa faz o diagnóstico para entender qual é a maturidade da empresa em relação à sustentabilidade ESG. O segundo pilar é a análise de materialidade. Então, hoje, você faz a dupla materialidade, que tanto a materialidade financeira como a materialidade de impacto. Então, você faz toda a dupla materialidade através da plataforma, e depois você tem um terceiro passo, que é metas e plano de ação. Então, a partir do momento que você tem os temas materiais, que são os temas mais importantes que devem ser trabalhados, você passa para a gestão. Você vai poder criar metas e fazer a gestão, traçar plano de ação, atribuir responsáveis, equipes, e saber exatamente monitorar como que está a evolução rumo ao atingimento de meta. Então, a gente tem esse QR Code aqui, no qual vocês podem acessar. A gente tem
o diagnóstico, são 2 tipos de diagnóstico. Um que ele é um diagnóstico mais simples, ele é bem mais curto, no qual qualquer pessoa pode fazer acessando esse QR Code. E depois, dentro da plataforma, tem um diagnóstico mais robusto, né, com bem mais questões, mais completo. E nós estamos com o stand aqui ao lado quase ao lado da porta, então quem tiver interesse em saber mais como que é essa solução, a gente está lá, fica à disposição para conversar com vocês. Também, caso alguém tenha alguma dúvida, porque aqui 10 minutos é muito pouco, eu consegui cumprir, fico à disposição. Obrigada, gente, é um prazer estar aqui para falar com vocês.